Nós vamos, nessa noite, estar meditando, e o tema da nossa meditação vai ser raízes que se estendem. Raízes que se estendem. E nós vamos ler o texto de Jeremias 17, de 7 a 8. Jeremias 17, de 7 a 8. Léo, por favor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Vamos só orar antes de nós começarmos a falar. Senhor, a Tua palavra está aqui, Senhor. E nós queremos que essa palavra seja verdade na nossa vida. Porque como cantamos aqui agora, o Senhor é santo. E o Senhor quer nos fazer santos assim como o Senhor é santo. E só através da Tua palavra nós podemos ser transformados. Nós podemos, meu Pai, receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico. Nós sabemos, meu Pai, que as nossas emoções podem ser transformadas por causa da Tua palavra. Nós sabemos que o nosso espírito é fortalecido por causa da Tua palavra. Nós sabemos que o nosso corpo, ele é renovado em força, ele é curado, ele é liberto por causa também da Tua palavra. Então, Senhor, que a Tua palavra nesta noite, que o meditar do nosso coração na Tua palavra, traga essa transformação para a nossa vida. Assim como nós lemos aqui agora, o Senhor nos plantou e nós podemos receber dessa água que é o Senhor. Então, fica à vontade entre nós. Toma agora, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções, e que elas estejam agora debaixo do mover profético do Senhor, para tudo aquilo que nós temos a receber. Em nome de Jesus, Pai. Como nós lemos aqui nesse texto, ele nos fala que o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele é bendito, porque ele é como uma árvore plantada. E se nós vamos estar falando sobre raízes que se estendem, nós somos essa árvore plantada pelo Senhor. E Ele gera em nossa vida raízes. E essas raízes precisam se estender para algum lugar. E antes de nós continuarmos, eu quero contar aqui uma história de um homem que ele tinha no seu jardim duas árvores de pera. E eu amo pera. E ele tinha duas árvores de pera no seu jardim. E ele percebeu, e aquele tinha sido um verão muito intenso, ele percebeu que as duas árvores de pera ficaram diferentes uma da outra. Elas tiveram reações diferentes naquele verão que foi muito intenso. Uma das árvores de pera ficou com suas folhas verdes, com seus frutos bonitos, bem amarelos, e os frutos eram doces, muito doces. A outra árvore, que também permaneceu ali da mesma maneira, recebeu a mesma intensidade daquele verão, ela não reagiu dessa maneira. As suas folhas murcharam, os seus frutos murcharam e caíram junto com suas folhas. E ela ficou totalmente seca, parecia que estava morta. E aí vieram as chuvas, aquele verão passou, vieram as chuvas, a água caiu ali naquela terra, e aquela árvore, pastora Silvia, que parecia morta, ela começou a brotar. E ela começou a brotar novas folhas, ela teve brotos, e ela começou a dar novos frutos. Quando seus frutos já estavam ali crescidos, começou a acontecer algo novamente sobre ela. Os frutos começaram a murchar novamente por causa do inverno, que foi muito intenso. Os frutos começaram a secar por causa do inverno. As suas folhas começaram a secar por causa do inverno. E, novamente, as suas folhas caíram e os seus frutos caíram. Mas a outra permanecia firme. Os seus frutos bonitos, as suas folhas verdes, mesmo com o inverno, ela ainda permanecia ali com os seus frutos saborosos.
E aí eu pergunto a você, eram duas árvores plantadas no mesmo terreno, eram duas árvores plantadas no mesmo lugar, recebiam o mesmo cuidado, mas elas não frutificavam da mesma maneira. Uma, os frutos permaneciam, e a outra, os frutos caíam e não prevaleciam. Aí eu te pergunto, qual a diferença delas se elas estavam no mesmo lugar? Quando eu falo com você que você é uma árvore plantada e que você precisa estender as suas raízes, esse era o segredo daquela árvore que frutificava e que não tinha os seus frutos alterados pelas circunstâncias. Aquela árvore que permanecia com seus frutos tinha suas raízes profundas, que tocavam nas fontes de água. A outra árvore que aparentemente tinha frutos, mas que não conseguia permanecer com seus frutos, as suas raízes eram rasas e ela só recebia da água das chuvas. As duas árvores eram iguais, mas elas tinham suas raízes diferentes. E você é uma árvore plantada para estender as suas raízes, e não para ficar com as suas raízes rasas, recebendo só das chuvas superficiais e dependendo das circunstâncias da vida. Não é assim que o Senhor nos quer. Não foi para isso que o Senhor te chamou para ser árvore, mas Ele te chamou para ser árvore frutífera. E quando nós lemos aqui no texto de Jó 29, nós vemos exatamente para o que o Senhor nos chamou e como Ele nos quer como essas árvores frutíferas. Jó 29, 19. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. O orvalho permanece só sobre os ramos, mas a raiz que se estende sobre as águas, que ela vai até as águas, que ela se estende até alcançar o mais profundo, e ela tem um trabalho para isso, nós sabemos disso. Ela bebe das fontes de água viva. E ela pode sim passar inverno, ela pode sim passar verão, mas ela se mantém ali hidratada, recebendo da fonte da água da vida. Você precisa estender as suas raízes. Se você não estender as suas raízes, você vai ficar à mercê das situações, à mercê daquilo que pode vir sobre a sua vida. Se você não se movimentar, você vai receber só da água das chuvas, assim como aquela árvore de pera recebia. E por causa disso, ela até passava o inverno, ela até passava o verão, mas ela não produzia frutos. Ela era como se fosse estéril. Ainda que tivesse frutos, ela não permanecia com os frutos. E eu te pergunto nessa noite, na sua vida, as suas raízes têm tocado as águas profundas? Porque uma raiz, para alcançar águas profundas, ela tem que ter um esforço. Ela tem que se esforçar. Ela tem que ir até o mais fundo. Muitas vezes ela vai ter dificuldades com as pedras. Ela vai ter dificuldade, muitas vezes, com situações que ela vai encontrar ali debaixo do solo. Eu vi uma pesquisa falando que as raízes, elas se movimentam pelo som das águas. E eu achei isso tremendo. E eles fizeram de uma maneira, porque quando a raiz a planta está no local aberto, é muito fácil ela se localizar pelas águas e ela tentar alcançar as águas, porque ela se movimenta pelos sons. Ela vai pelos sons e encontra onde a água está. Mas essa pesquisa fez diferente. Ela colocou as plantas em um caixote e de maneira que não tinha água por baixo. Não tinha. E aí ela colocou o som saindo de cima. Vocês conseguem entender isso? O som não estava por baixo, porque não tinha água passando por baixo. E sabe o que aconteceu? Aquelas raízes começaram a crescer para cima, seguindo o barulho do som. O som das águas. E o que eles colocavam em cima era o som de água. Aquele barulhinho o tempo todo de água. E as raízes não cresceram para baixo.
mas elas cresceram seguindo o barulho do som das águas. É isso que o Senhor tem falado para você nessa noite. Está difícil? Encontra condição de trazer suas raízes para as águas. Às vezes você vai ter pedras no caminho. Às vezes você vai ter situações que vão te impedir de continuar. Se você deixar, você vai ficar com seus frutos só durante um tempo. Mas o que Deus tem para a sua vida é que se você sempre, entre estação, saia estação, você esteja frutificando. Que as suas peras nunca caiam, que as suas folhas não murchem, que os ramos não deixem de brotar e frutificar. Mas para isso você vai precisar estender as suas raízes para as águas profundas, para onde realmente existe a fonte. E nós vamos ver que na Bíblia conta a história de 12 árvores de peira, que foram plantadas no mesmo jardim, mas que não tiveram a mesma frutificação. E esse texto que nós vamos ler, ele está lá em Números 13. O texto todo fala sobre isso, mas nós vamos ler um versículo só. Desculpa, gente, a minha voz está bem complicadinha hoje. Mas nós vamos ler o versículo 2 e vamos aqui dar seguimento à história, contando a história para que possamos entender melhor. Números 13, 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Deus deu uma ordem a Moisés, que Moisés enviasse 12 homens para espiar a terra de Canaã. Por isso eu falei que são 12 árvores de peira plantadas no mesmo jardim. Esses homens receberam a mesma ordem. Eles entenderam da mesma maneira. O que eles deveriam fazer? O texto fala que eles deveriam ir lá e conhecer e espiar a terra. Espiar como que era a terra, espiar como que era o povo, espiar como é que eles ficavam em tribos, como é que era a cidade deles. Era para que eles espiassem a terra por completo. Para que eles trouxessem um fruto da terra também. Porque Deus queria que o povo entendesse para onde eles estavam indo. E todos receberam a mesma orientação, da mesma maneira. Moisés falou para todos. E todos saíram com o mesmo objetivo. Então, eles eram 12 pés de pera plantados no mesmo jardim, que naquele momento era para espiar a terra, mas eles não voltaram pensando da mesma maneira. Assim como aquela árvore que parecia produzir e não produzia, assim eram aqueles 10 homens que voltaram pensando diferente dos 2 homens que viram possibilidade de estender as suas raízes e alcançar a água profunda. E nós vemos que, quando eles voltaram, o relato deles não era o mesmo. Eles espiaram a terra, mas viram de maneira diferente o que a terra podia fazer. Raízes profundas e raízes rasas. Obrigada, filha. 10 homens tinham raízes rasas, mas 2 homens tinham raízes profundas. Eu fico pensando muitas vezes o que passou no coração de Caleb, o que passou no coração de Josué. Será que eles eram super-heróis? Será que eles florearam aquela situação e não viram gigantes? Será que eles fizeram vista grossa e não viram gigantes? Será que eles não viram que a terra realmente era uma terra que levava desafios, que era uma terra que era difícil de se conquistar? Não, eles viram da mesma maneira. Mas eles tinham raízes profundas. Eles decidiram por uma raiz profunda, que dá mais trabalho, mas que alcança água. Aqueles homens eram diferentes. Por isso, muitas vezes, na nossa vida, nós caminhamos com pessoas, e quando nós vemos, essa pessoa já não está mais servindo ao Senhor, essa pessoa já desistiu do Evangelho, essa pessoa já não está mais como ela era, por causa das suas raízes rasas. Nós precisamos vigiar as nossas raízes,
Porque quando nós temos raízes rasas, qualquer situação vai nos levar a desanimar e a desabar. Mas as nossas raízes são profundas. Nem gigante vai te amedrontar. E sabe o que aqueles homens tinham dentro deles? Conforme está lá em João 7,38. Isso é o que eles tinham dentro deles. Josué e Caleb tinham suas raízes profundas. E quando nós lemos esse texto de João 7,38, nós vemos o que fortalecia aqueles homens. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva fluirão do seu interior. Essas eram as raízes de Josué e Caleb. Josué e Caleb tinham suas raízes no Senhor. Eles criam no Senhor. Por isso eles podiam falar que eles venceriam aqueles gigantes. Porque a promessa de Deus era que eles alcançariam. Deus já tinha prometido. Era uma questão de perseverança e paciência. Era uma questão de decisão. E eles tiveram essa decisão. Por isso, eles foram bem-sucedidos no propósito de que a terra, sim, tinha gigante, mas do nosso interior fluirão rios de água viva e nós alcançaremos vitória. Essa era a visão de Josué e Caleb. Por isso, naquele jardim de 12 pés de pera, só 2 conseguiram alcançar raízes profundas. Em Mateus 13, nós lemos também uma parábola que fala do semeador. E ela fala exatamente sobre isso, que nós somos como sementes, nós lançamos sementes. E nós podemos ser vários tipos de semente. Mateus 13, o versículo 5 e 6. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha? Porque não tinha? O sol bateu. Veio o sol. Sol que queima. Sol que produz muitas vezes dificuldade. Mas a semente que foi lançada, ela só não prevaleceu porque ela não tinha raiz. Se ela tivesse raiz, ela poderia prevalecer, permanecer, mesmo com aquele sol escaldante sobre ela. E aqueles 10 espias foram como essas sementes, porque o texto aqui fala de sementes lançadas em solos rochosos. E aqueles 10 espias foram sementes lançadas em solos rochosos, que não tinham raiz por causa disso. E Mateus 20 e 21 fala, Jesus explica a parábola, e ele vai falar da parte das sementes que foram lançadas sobre o solo rochoso. Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em pedregais, que é solo rochoso, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Gente, nós estamos aqui nesse tempo, nessa vida, até Jesus voltar, para sermos provados. Para sermos aprovados. E todo o tempo que o Senhor nos prova, Ele quer ver as nossas raízes se estendendo, para que não fiquemos queimados pelo sol, para que não fiquemos derrubados pelo vento, mas que possamos permanecer sobre toda e qualquer circunstância. Aqueles homens tinham uma oportunidade única, porque sobre eles já estava uma promessa. Como o texto diz, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus já tinha a terra de Canaã para os filhos de Israel. Mas aqueles homens foram sementes lançadas em solo rochoso. O coração deles era duro, cheio de pedras. E por causa dessas pedras, as suas raízes não eram profundas. Porque onde existe pedra, a terra
ela é impedida. Se você coloca pedra no meio de terra, quando você lançar uma semente, aquela semente vai crescer e ela vai encontrar obstáculos que são as pedras. Quando você tira as pedras, a semente vai crescer com muito mais facilidade. Por isso, todos os dias, nós precisamos falar: Senhor, o meu coração é como uma plantação. Tira essas pedras do meu coração para que as minhas sementes se estendam. Mas vai ter hora que você vai ter pedras no seu caminho. Você precisa, então, descobrir uma maneira de passar por elas e alcançar, mesmo assim, águas profundas. Porque é isso que Deus tem para a nossa vida. No texto que nós lemos, comparando a parábola do semeador com o texto de Números 13, onde aqueles homens são enviados para espiar a terra, nós podemos fazer uma comparação aqui, e o que nós vamos encontrar é o seguinte: assim como fala lá no texto de Mateus 13, 20 e 21, ouviram a promessa que o Senhor ia dar Canaã aos filhos de Israel. Só que o texto de Mateus, explicando a parábola, fala: ouve a palavra, recebe e logo se alegra. Esses homens ouviram a palavra. Eles se alegraram, tanto que eles foram. Eu imagino a alegria que eles tiveram de receber essa palavra, que eles iam conquistar. Então, quando falou que eu hei de dar, eles acreditaram. Eles creram, porque eles foram. Mas algo aconteceu no meio do caminho, que fizeram com que esses homens mudassem. Mas porque não tem raiz, é de pouca duração. E o texto dos homens lá que foram espiar a terra fala: quando viram que teriam que conquistar, ficaram com medo. E o texto da parábola fala: em chegando a angústia ou perseguição. Vocês estão conseguindo comparar? Sim. É muito claro. É muito claro. Quando Jesus está explicando a parábola, a gente claramente vê o que aqueles 10 espias fizeram. Eles receberam a palavra com alegria, mas eles não tinham raízes profundas. Eles ficaram com medo diante da situação e aí desistiram. E aí voltaram atrás na decisão de que aquilo era uma terra boa e que ali eles poderiam conquistar. Então nós precisamos entender que na nossa vida nós seremos provados. Nós teremos as nossas sementes lançadas e nós precisamos ver qual é o terreno que nós vamos escolher para a nossa vida. Se um terreno rochoso ou se um terreno fácil, onde realmente aquilo que você recebe, você determina, acredita e conquista. E é isso que o Senhor tem para a nossa vida e é assim que nós devemos caminhar. E para concluir, eu queria te falar que Deus não te plantou para você morrer, como aquela primeira pera que nós vimos lá e falamos dela. Deus te plantou para você viver. Mas para isso você precisa estender as suas raízes. Para isso você precisa fazer dentro de você com que esses rios de água viva fluam, que você alcance raízes profundas, toque na água, na fonte dele, que sempre vai estar disponível, para que você conquiste, para que os seus frutos permaneçam, mesmo no inverno, mesmo no verão, para que eles não sejam destruídos pelas circunstâncias da vida, para que as suas águas não sejam rasas, mas sejam águas profundas. E nós precisamos entender o que está aqui em Hebreus 6, 13 até o 15. Hebreus 6, 13 a 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Eu vou ler aqui na minha versão, que fala assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa.
O segredo de você alcançar a promessa é esperar com paciência. É estender as suas raízes. Tá difícil? Estende as suas raízes. Tá chorando? Estende as suas raízes. Eu sei que muitas vezes a gente tem vontade de desistir e falar: Senhor, para mim basta. Senhor, até aqui tá bom. Aqueles homens, quando viram a terra de Canaã, eles só podiam entender que ali existia gigante, que ali existia um grande desafio. Mas eles podiam crer que o Senhor já havia prometido. Assim como Deus prometeu a Abraão. Ele só pediu a Abraão uma coisa: espera com paciência, que eu vou cumprir a minha promessa. Hoje na sua vida, aquilo que está te trazendo angústia, aquilo que já está te trazendo medo, aquilo que está te trazendo dor, peça ao Senhor para sondar as suas raízes. E peça ao Senhor para estender as suas raízes. Se esforce. Se esforce. Não deixe com que gigantes falem mais alto do que aquele que já prometeu te entregar a terra. Eu entendo que na nossa vida, tudo que o Senhor tem para nós, Ele nos pede paciência. E esse é o segredo de raízes estendidas. É a confiança, é a paciência. Mas Ele tem a promessa da terra prometida. Vamos orar nesse momento. Vamos colocar para o Senhor aquilo que tem sido os gigantes. Aquilo que tem sido o que tem te feito ter medo de entrar na terra prometida. Aquilo que tem te feito voltar e falar: a terra é boa, a terra realmente mana leite e mel, mas nós não podemos conquistar. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não quero. A terra é muito difícil. Nessa noite, coloque para o Senhor qual é o gigante que está te amedrontando. E Ele vai gerar em você raízes profundas, raízes que alcançam as águas que Ele tem para a sua vida. Vamos colocar para o Senhor nesse momento.